A Enterprise mais uma vez se vê envolvida com o transporte de grãos e com problemas aos pingos em More Tribbles, More Troubles, episódio da primeira temporada da série animada de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bom, claro que um episódio com os pingos teria de vir de David Gerrold, o roteirista responsável pelo clássico The Trouble with Tribbles da segunda temporada da série clássica, também o autor da história por trás do episódio The Clown Minders da terceira temporada, volta aqui para contribuir com o seu primeiro episódio na série animada de Jornada nas Estrelas. O mais interessante é que essa história foi concebida originalmente para fazer parte da terceira temporada da série live action e foi recusada pelo Fred Freiberger. Quando a série animada foi colocada de pé, a DC Fontana trouxe de volta, ligou pro David Gerrold, falou: olha, você não tá afim de adaptar e tal, e ele topou, claro, tava super afim de fazer essa transição aí para animação, voltar a escrever para Star Trek, e o mais difícil para ele foi reestruturar a história, e ele conta que trabalhou muito de perto com a DC Fontana, eles trabalharam juntos para reestruturar. Claro, porque um episódio da série animada, além de ser mais curto, ele estava estruturado em 3 atos, né? Não era como o formato da série clássica. Então, algumas adaptações. Originalmente, os predadores de pingos que ele ia introduzir seriam uns bichos meio malvados, que iam começar a comer gente também pela nave, ia desaparecer gente. E claro que não podiam fazer isso para um desenho animado voltado para o público infanto-juvenil. E mudaram a história e o Glomer vira aquele bichinho mais simpático e inofensivo que só ajuda a comer pingos. Esse foi um dos 3 episódios gravados com todo mundo junto lá no estúdio em junho de 1973. Foi um dos 3 primeiros episódios, juntaram toda a tripulação para dar suas vozes para os personagens, e temos uma volta ilustre também de um ator convidado. O Stanley Adams volta como Cyrano Jones, ele que já havia interpretado o papel em The Trouble with Tribbles e também colaborou com Star Trek num episódio cuja história ele escreveu, né, The Mark of Gideon, da terceira temporada. Também era escritor, e aí ele volta como ator fazendo o impagável Cyrano Jones. Não haveria ninguém que pudesse fazer esse papel no lugar dele, então uma adição muito bem-vinda. Além dele, claro, temos o James Doohan, que faz o Koloth, e o Korax. Os 2 Klingons que aparecem com falas aí nesse episódio são dublados pelo James Doohan, que faz também o Scott, naturalmente. Infelizmente não havia dinheiro no orçamento para trazer os atores originais desses papéis, no caso William Campbell, que fez o Koloth, e o Korax, que foi interpretado pelo Michael Pataki. O curioso é que outro que aparece nesse episódio, ainda que numa cena sem fala, é o próprio David Gerrold. Ele que já queria fazer um cameo, né, uma ponta na série clássica, lá não conseguiu. Aqui ele conseguiu convencer o pessoal e eles desenharam um tripulante da Enterprise que aparece na sala de transporte e tem as feições do David Gerrold. Algumas coisas de design aí desse episódio são muito importantes e tem um impacto grande em Star Trek, já que estamos falando de desenho, né? Primeiro, as naves de carga, né, que retroativamente esse mesmo design ia ser emprestado para a versão remasterizada da Antares, do Charlie X, da primeira temporada da série clássica, quando remasterizaram os efeitos. E claro, a nave Klingon que volta nela, que já tinha sido criada para a série clássica, mas ela agora dispara suas armas da cabeça central dela, né, e não das laterais, como a gente viu na série clássica. Isso seria levado adiante nos filmes de cinema. Então, de certa maneira, esse episódio ajudou aí a calibrar um pouco do estilo aí da nave Klingon e de como a gente veria ela mais pra frente. O que não foi uma tendência adotada futuramente deste episódio são as cores adotadas aí para os pingos, que aparecem todos cor-de-rosa, e a próprio traje dos Klingons, que também tem rosa e roxo neles. E durante muito tempo julgou-se que esse erro, entre aspas, fosse culpa
do Hal Sutherland, que é o diretor, né, de todos os episódios da primeira temporada, e ele era daltônico. Então para ele assistia a esse episódio e os pingos eram cinza claro, o traje dos Klingons era cinza claro, tava tudo certo para ele. E aí julgou-se que era um erro, mas recentemente o pessoal, a dupla que escreveu o livro oficial da série animada, The Official Guide to the Animated Series, entrevistou gente, né, o Aaron Harvey e o Rick Skepis. Eles entrevistaram o pessoal e descobriram que não tem nada de engano nesses rosas e roxos que apareceram na série animada. Isso era a responsabilidade do Irv Kaplan, que era o colorista da série e era o responsável pelas escolhas de cor. Quer dizer, o Hal Sutherland não fazia as escolhas. Ele podia até achar ou não esquisito, dependendo do que ele visse, mas a escolha das cores era do Irv Kaplan, que enxergava perfeitamente as cores. Então realmente foi uma opção dele, esses rosas e roxos. Inclusive o pessoal brincava que lá na Filmation ele gostava muito de rosas e roxos e verdes, eram combinações comuns, e a gente vê muito na paleta da série animada essas cores aparecendo, e nesse caso, pelo visto, era intencional mesmo essa escolha de cores. No final das contas, um episódio adorável, né? E uma sequência bem digna do clássico The Trouble with Tribbles, dessa vez numa versão animada que certamente agradou a criançada no sábado de manhã.